Seguindo aqui no nosso jornal Integração, a nossa equipe de reportagem colheu depoimentos de 2 colaboradoras que representam exatamente, né, esse número expressivo de funcionários da empresa Paquetá que estão vivenciando, portanto, uma situação bem difícil, bem delicada, já vinha sendo complicada com essa situação de insegurança, com essa situação de atraso no pagamento dos salários, sem cesta básica, enfim, todo esse contexto já evidenciava exatamente um momento de problemas, um momento difícil para esses colaboradores. E agora, com a demissão, né, processo realizado exatamente agora recentemente pela empresa, a situação ficou ainda pior, porque além exatamente de perder o emprego, né, de sair exatamente, se não todos, mas pelo menos a grande maioria, literalmente, né, de mãos abanando, porque não tem a certeza, não tem a garantia de que terão os seus direitos trabalhistas assegurados, né, vão buscar isso via judicial, mas o processo judicial a gente sabe que não é coisa rápida, né, um processo lento, um processo demorado, e aí não se sabe quando, não se tem data, não se tem previsão de quando isso vai ser concluído. Mas o objetivo exatamente desses depoimentos é para que essas pessoas possam passar para a nossa população, né, o restante da nossa população, o público que nos acompanha, o impacto disso, o impacto dessa demissão, o impacto desse momento vivenciado por esses colaboradores que dedicaram exatamente anos e anos, né, de trabalho, exatamente, ou tinham anos e anos de trabalho junto a esse polo industrial. A gente vai começar aqui exatamente ouvindo a dona Liduína Mesquita, ela que conversou com o nosso repórter Mário Almeida. Vamos conferir. A nossa reportagem conversa com outra ex-funcionária da fábrica Paquetá. Nesse hall de demissões, ela está no meio e também muito prejudicada. Boa tarde, como você se chama e onde você mora? Boa tarde, meu nome é Liduína Viana Mesquita, moro aqui no Monte Castelo. Liduína, diante desse fato em que a empresa Paquetá passa e gera consequências muito drásticas para ex-funcionários, qual o seu sentimento nesse momento? Meu sentimento nesse momento, uma mistura de sentimento, é um misto de sentimento, é frustração, com tristeza e até um pouco de revolta, né? Porque nós, como funcionário, nós cumprimos com o nosso papel de trabalhador. Do dia que nós assinamos nosso contrato até o último segundo que nós trabalhamos ali na empresa, que nós estávamos lá trabalhando, quando eles chamaram para dizer que a gente tinha sido demitido. E ser demitido, nessa circunstância, não foi a pior parte. A pior parte é você chegar lá na reunião e o rapaz dizer que nós não temos uma garantia de receber os nossos direitos trabalhistas. Aí é o que é pior nessa situação. Diante do desemprego após a demissão, a falta dos direitos trabalhistas, qual o impacto financeiro na sua família, na sua vida? O impacto vai ser grande, porque nós saímos, não vamos receber a rescisão, não vamos receber as parcelas do seguro, que nós já estávamos em layoff, não vamos receber o FGTS, porque a maioria, como eu também, a maioria por estar passando já dificuldade financeira devido aos problemas que a fábrica vem enfrentando, já tinha feito o saque aniversário e com isso o nosso FGTS está preso, né? Então, tá nas mãos de Deus, a gente não tem para onde correr e a situação é essa, muito difícil, triste mesmo. Hoje, na realidade que passa o município, a vinda de uma nova fábrica seria algo assim que resolveria toda essa situação? Os gestores deveriam acelerar a vinda de uma outra fábrica para aproveitar a mão de obra e também tirar vários pais de famílias, como é o seu caso, dessa situação de desemprego? Com certeza. É tanto que desde o ano passado que começou a fábrica a vir a demitir, a atrasar os salários, teve o vereador Neltel, ele já vinha acompanhando a gente e sempre cobrando da gestão que pudesse agir no sentido de trazer mais novas oportunidades de emprego, e teve até uma audiência pública, né, que a gente foi lá para cobrar dos gestores o incentivo ao pequeno empresário para que eles ampliassem os negócios e assim aumentasse o número de vagas de novos empregos. Aí a prefeita não compareceu, a maioria dos vereadores também não compareceram e por isso assim a gente viu o poder público simplesmente fechar os olhos para a nossa causa. E agora chegamos nesse momento, né? Porque se eles tivessem ouvido aquele tempo, tivesse agilizado, nós não estávamos passando porque o que nós estamos passando nesse
nesse momento. Liglina, até que chegue uma nova empresa, indústria aqui no município para aproveitar toda essa mão de obra que trabalhou anos e anos na fábrica Paquetá e hoje vai estar parada. Como a sua família, como você deve então administrar essa parte financeira? Fica difícil, né? Porque graças a Deus meu marido ele é empregado, recebe um salário, então muita coisa a gente vai ter que diminuir, né? Já não sei por onde começar, né? Mas assim, vai ter um impacto muito grande na minha família. Eu pago aluguel, tenho uma filha, agora o material escolar dela ainda não comprei. E assim, né? Mas tudo tá nas mãos de Deus. E eu espero que o pessoal, as pessoas aqui, os gestores do nosso município, olhem para nós, agilize e que traga logo outras indústrias para cá, porque a gente quer trabalhar, nós temos uma mão de obra muito qualificada. E é isso, a gente só espera que as pessoas nos ajudem nesse ponto, porque do que se trata da Paquetá, a gente já não tem mais assim o que esperar. Se fosse possível estar frente a frente com os diretores da fábrica Paquetá, o que você diria a eles diante desse cenário que passa o município a partir da crise que gerou nessa empresa? Bom, se eu tivesse frente a frente com o gestor da Paquetá, primeiro de tudo, eu tenho o meu sentimento de gratidão, que eu não sou uma pessoa ingrata. Eu sou grata pelo tempo que eu trabalhei lá, que com o salário que eu ganhei, eu pude sustentar a minha família, pude dar o melhor para minha família. Mas diante dessa situação atual, eu diria que eu esperava que eles tivessem mais um pouco de empatia e se colocassem no lugar dos funcionários que se dedicaram muitas décadas ajudando a empresa a crescer, dando lucro para a empresa. E no momento desse, que nós cumprimos com a nossa parte e infelizmente eles não cumpriram com a parte deles, é um momento assim, é uma tristeza da minha parte, né? E eu acho que se eles quisessem ainda dava para melhorar um pouco para nós, porque ainda não assinei a minha demissão, é no dia 1º. Não custava nada ele dizer assim, não, vamos pagar o direito dessas pessoas bem certinho. As pessoas passaram tantos anos que eu vi lá no dia que eu fui demitida, tinha pessoas que tinham muito mais tempo do que eu, mais de 20 anos, pessoas que se dedicaram a vida inteira à empresa, e é muito triste a gente ir para fora de uma empresa sem receber o que é nosso de direito. Nós trabalhamos, nós nos dedicamos, nós fizemos a nossa parte e infelizmente eles não fizeram a deles. Liglina, desejar a você muita força, sorte nesse período difícil, até que uma nova oportunidade de emprego chegue e você volte a ser novamente empregada. E agradecer a sua atenção com a nossa reportagem. Eu que agradeço vocês terem nos procurado para saber do nosso sentimento diante dessa situação, né? E assim, a gente poder fazer o nosso apelo, né, para as pessoas nos ajudar. Eu agradeço muito e que Deus abençoe a todos. Repórter Mário Almeida para o Jornal Integração. Já são 12 horas e mais 40 minutos, 12h40, o nosso repórter Maicon Rios conversou com a dona Ana Cristina, né, que também relata aí o seu sentimento nesse momento complicado e nesse momento de incerteza após exatamente ter sido demitida da empresa Paquetá. Vamos conferir. Nós iremos conversar com uma das pessoas que está dentre centenas de itapajenses que estão na relação de pessoas que foram demitidas pela empresa, pela fábrica de calçados Paquetá, aqui em Itapajé. Como é o seu nome e o seu endereço? Ana Cristina, moro aqui na Pedro Salustiano Moto, no bairro Monte Castelo. Ia fazer 10 anos que eu prestava serviço para a empresa. Ana Cristina, 10 anos de serviços para Paquetá e hoje você na condição de pessoa demitida. Qual o impacto na sua vida financeira, na sua família, essa demissão representa hoje? Grande. Porque eu moro de aluguel. É grande no sentido que nós não temos nosso direito garantido se a gente vai receber ou não. Eu tô achando grande por isso. Porque se a gente tivesse tudo direitinho conforme a lei do nosso lado, a gente estava preocupada, mas não tanto. Porque a gente ia ter como se manter ali um pouquinho, porque a gente trabalhou 10 anos, né? 10 dias. Aí a gente ia se mantendo um pouquinho mais. Aí o nosso direito não é garantido a gente receber. Você já viu alguns meses sem receber também a cesta básica e também com uma certa frequência sendo orientados a passarem um dia em casa, 2 dias em casa ou até uma semana também. Vocês já suspeitavam que ali tinha alguma coisa errada? Já sim, a gente sempre suspeitava, né? Mas sempre tinha um ali que falava que ia melhorar. Vamos aguardar que vai melhorar. Então a gente estava fazendo a nossa parte, fazendo o nosso trabalho. Mas do lado deles mesmo, eu vejo que eles já sabiam o que estava acontecendo. E eles só estavam querendo ganhar tempo para a gente produzir, enquanto a gente produzir para eles era a garantia. Hoje, na condição de pessoa demitida e sem a certeza de que receberá ou não os seus direitos trabalhistas, como é que você olha para a sua família hoje? Como é que você
você está se sentindo? Eu vou fazer com o outro. Eu acho que a gente foi muito lesada, porque nunca a gente ouviu um não deles, sempre era um sim. Tanto do ex-gerente como dos atuais que estão lá dentro, que eles são a voz dos empresários grandes. E eles é que fornecem para nós o que eles falam. Então eu acho que a gente foi lesada. Eu me sinto lesada. O meu pensamento é esse. O que você pensa agora para o futuro? Eu penso assim, que as autoridades, nosso município é um município bom, tem mão de obras boas, que as autoridades ouçam nossa palavra e façam alguma coisa, que nós estamos aqui para trabalhar. Como a gente cumpriu uma empresa que há um ano andava se arrastando, nós estávamos cumprindo, e você imagina uma nova empresa com salário justo, em dias. Você acha que a gente não vai se dedicar da mesma forma que a gente estava se dedicando a uma empresa que vinha se arrastando há anos? Com quase 10 anos de Paquetá, com FGTS, com rescisão para receber, você tem esperança de receber os seus direitos trabalhistas? Não, agora nesse momento eu não tenho, porque não são poucos que tem para receber. É muita gente que tem para receber. Aí eu não tenho esperança de receber agora, não. Assim, dia 1º eu ir receber, assinar minha rescisão e ver que meu dia tá na conta, eu não tenho essa esperança. Não vou mentir para você. Para concluir, se você tivesse a oportunidade de estar falando nesse momento para os diretores, para os donos da empresa, o que você diria para eles nesse momento? Eu diria que eles deveriam ter sido justos com quem seguiu aquela empresa ali até o último momento. Era para eles ter sido justos com nós. Eles não deram o menor valor ao operador. Pai de família. No dia que eu fui demitido, era casais sendo demitidos. Casais que tinham filho, eu tenho só uma filha, mas imagina aí quem tem mais de um, mora de aluguel, precisa se alimentar, não, eu acho que muitos pais deixam de se alimentar para dar seus filhos, e tinha muitos pais que ia trabalhar, deixava o alimento, ia trabalhar sem se alimentar, para dar conta a responsabilidade que nós estávamos cumprindo com eles, e eles não cumpriram com a gente. Muito obrigado pela sua entrevista. De nada, estamos aqui à disposição, porque a gente só quer ser correto como a gente estava sendo correto com a empresa, e a gente quer que assim, a sociedade nos ouça nesse momento, porque eu acho que não está só sendo atingindo só nós, operador da empresa. O município todo vai sentir o impacto dessas demissões, porque não é pouca não. E eu acho que ainda vai ter mais. Repórter Maicon Rios para o Jornal Integração. Agora já são 12 horas e mais 44 minutos, 12h44, dona Liduína Mesquita e dona Ana Cristina, né? Duas ex-funcionárias, duas chefes de família que estão vivenciando esse momento difícil. E a exemplo delas, tantas e tantas outras pessoas estão nessa mesma situação. O município de Itapajé, a gente já falou em outros momentos, né, é um sentimento compartilhado por todos, porque a gente sabe muito bem que o impacto dessa crise na empresa Paquetá, o impacto no fechamento desses postos de trabalho, não é só na vida dessas pessoas. É, talvez, principalmente, e de forma mais intensa, na vida dessas pessoas que tinham ali o seu emprego, que tiravam dali o seu sustento. Só que a gente sabe que esses salários, né, esses valores, né, movimentam a economia do município. Então, o impacto, consequentemente, é na vida de toda a população de Itapajé, é na economia de Itapajé diretamente. Mas o objetivo principal da gente ter exatamente buscado essas pessoas para ouvir esses respectivos relatos era para a gente sentir, né? Porque obviamente a gente fala e quem não está diretamente, né, sentindo na pele essa situação passa obviamente uma visão superficial daquilo que imagina, mas essas pessoas estão sentindo na pele. Esse relato é o relato exatamente de todas essas pessoas que saíram da empresa agora, que estão exatamente nesse processo, né, de rescisão contratual, sem ter a garantia, pelo menos, dos seus direitos trabalhistas assegurados. No caso, que foi falado exatamente pela dona Liduína, que é a situação mais complicada ainda, se torna ainda mais difícil, quem estava, né, no layoff, naquele programa exatamente, que passou um período em casa, recebia o salário pago de forma integral por parte do governo, e aí precisava apenas participar de um curso de qualificação. Né? Foi, se eu não me engano, aí um período de 4 a 5 meses, portanto, que esses colaboradores ficaram nesse sistema. E aí o que acontece? Agora, recentemente, eles receberam a informação, porque no momento de adesão ao sistema layoff, essa informação não havia sido repassada. Depois veio a informação, isso veio à tona, na verdade, quando fechou o polo lá da cidade de Irauçuba. Quem estava no layoff não tem direito, portanto, ao seguro-desemprego. Porque caso
exatamente solicite o seguro-desemprego, teria que devolver o valor recebido durante o período em que estava no contrato pelo sistema layoff. Veja só a situação. Então não vai ter seguro-desemprego, não receberam a rescisão, não tem direito ao FGTS, no caso dessas pessoas que já pela situação difícil, a exemplo do que citou a dona Liduína, já haviam antecipado o saque do FGTS, porque a situação da empresa já vinha complicado, eles não vinham recebendo seus pagamentos em dia, a situação das contas, né, apertando cada vez mais, então foi uma alternativa. E aí quem faz a antecipação do FGTS já compromete, portanto, aqui, consequentemente, esses valores. É só para você ter exatamente uma noção de como é difícil, né, gente? De como é difícil, de como é complicada a situação dessas pessoas. E evidencia ainda mais a necessidade exatamente de nós termos, né, um emprego de força maior, um empenho maior das nossas autoridades para que a gente consiga resolver esse problema o quanto antes. A gente precisa lembrar que nós temos a empresa Dili Esportes, que tem a intenção já manifestada, já informada, já dada publicidade de que quer vir para o município de Itapajé. Aqui nós temos a mão de obra mais desejada do nosso estado e quem sabe até do país, né, na produção de calçados. E nós temos galpões que não estão sendo ocupados, ou pelo menos que não estão gerando emprego por parte da Paquetá, que estão sendo ocupados por maquinário, enfim, e outros itens da empresa, que precisam serem desocupados para que a Dili Esportes possa vir para o município de Itapajé. O apelo que fica é exatamente esse, que as nossas autoridades, governo municipal, governo estadual, Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, possa exatamente estar fazendo com que esse processo aconteça de forma mais rápida, porque demorado e lento já tem sido até esse momento. Essas famílias e outras famílias que ao longo do tempo, né, foram perdendo os seus empregos, que tinham até bem pouco tempo, né, o seu trabalho na empresa Paquetá, mas que a gente sabe, a crise da Paquetá não é de agora com essas 600 demissões, já vem de um certo tempo, já vem de muito tempo, e é uma situação irreversível. O governo do estado já tentou ali exatamente dar uma oxigenada com a antecipação desses créditos, mas a empresa primeiro não fez bom uso desses valores, né, porque não honrou com os tópicos do acordo, do acerto feito exatamente na hora em que esse acordo foi firmado. E aí, posteriormente, a gente sabe muito bem que somente esses valores também não seriam suficientes para resolver esses problemas, essa crise pela qual passa a empresa Paquetá. A saída realmente de momento é desocupar esses galpões que não estão gerando emprego, facilitar ou agilizar esse processo de vinda, de instalação da Dili Esportes, para que novos postos de trabalho possam ser gerados aqui no município de Itapajé. O mais difícil é você encontrar uma empresa que queira, né, se instalar no município. Itapajé já tem essa empresa. Agora precisa a Paquetá também não complicar a situação, desocupar esses galpões, o governo estadual e municipal também exercer a sua responsabilidade ou a sua influência e fazer com que exatamente essa situação possa ser resolvida. Ontem, o deputado federal Danilo Forte esteve exatamente com o advogado Dr. Carlos Bota, né, que faz parte da assessoria jurídica do deputado, junto ao Ministério do Trabalho, né, exatamente fazendo com que esse processo com relação a Paquetá possa ser agilizado também, né, no sentido exatamente de assegurar os direitos trabalhistas desses colaboradores que estão nessa situação. Ele postou inclusive um vídeo nas suas redes sociais quando estava exatamente de saída lá do Ministério. Vamos só conferir aqui o que disse o deputado Danilo Forte. Estamos saindo agora do Ministério Público do Trabalho, onde nós viemos exatamente conversar com os procuradores para denunciar agora a gravidade do Ministério Público do Trabalho, dos maus tratos, exatamente conversar com os procuradores para denunciar a gravidade dos fatos, dos maus tratos que estão sofrendo os trabalhadores e as trabalhadoras da Paquetá, em Itapajé e nos demais municípios do Vale do Curu. A insegurança gerada, as demissões, o não pagamento dos salários, tudo isso foram assuntos que foram aqui tratados
E agora, com o nosso advogado Carlos Mota, vamos fazer a notícia de fato, onde nós vamos narrar os assuntos que estão acontecendo e solicitar a agilidade do Ministério Público do Trabalho para que possa ter as decisões mais rápidas possíveis para garantir os direitos desses trabalhadores. Essa é a minha solidariedade e o meu engajamento nessa luta por esse direito que é dos trabalhadores da Paquetá.